Oi pessoal, aqui é o Rodrigo Elutarque em mais um vídeo para o canal Gacho. Dessa vez nós vamos entrevistar Juliano Casagrande. Juliano, quem é Olá, você e como você começou a produzir armaduras? bom, eu sou o Juliano, do Juliano Armaduras, e, bom, sou Juliano Derviche Casagrande, o nome não é completo, sou psicólogo, mas também sou armadureiro, considero isso uma profissão, acabei me profissionalizando nisso. Como eu comecei? Eu gosto de contar essa história, mas pode ser que eu demore um minutinho, tudo bem? Ou você quer Não, uma versão mais resumida? Ok, então. Assim, eu sempre adorei armaduras ao longo da minha infância, minha adolescência, ao longo da minha vida inteira. Mais do que armas, o que geralmente vai contra a tendência geral da coisa. Daí lá por 2006, eu acho, eu fui num evento de anime que estava tendo na minha faculdade, a Faculdade Positivo. Eu não sou muito fã de anime, mas na época eu estava precisando sair de casa. E eu encontrei com o grupo Scan de Florianópolis. E conheci o Anderson, né? eu E a conheço gente o Anderson. isso. E a gente conversou por muito, muito tempo. Eu tinha ido para participar de uma mesa de RPG com meus amigos, acabou que eu não participei da mesa de RPG e fiquei conversando com o Anderson. E que eu fiquei fascinado pelas armaduras. E vendo aquilo, vi que ainda era feito, então poderia ser feito. Então, além de que o próprio esporte me interessou muito, no Boffer Fighting, que hoje em dia se chama de Swordplay, né? Daí eu tentei começar um grupo aqui em Curitiba, filiado ao Scan. Então, mantive contato com o Anderson e tudo mais, trocamos uma ideia e eu comecei a aprender a fazer as armaduras para daí eventualmente começar a treinar usando as armaduras, né? Só que, claro, é mais fácil falar do que fazer. Fazer armaduras demora muito e até lá o grupo não deu certo. Desisti do grupo e fiquei com as armaduras. Fiz uns 4 elmos, acho, e uma ombreira. E ficou meio que por isso. Daí, nos 2, 3 anos que se seguiram, só de vez em quando voltava para a oficina, fazia uma coisa ou outra. Eu sempre gosto de fazer coisas. Eu sei fazer coisas muito diferentes. Eu gosto de aprender a fazer coisas, né? E fazer coisas com as mãos. E eu fiquei indo e voltando assim para a oficina muito raramente, por uns 2, 3 anos. É, Até que em 2010 eu estava numa situação bem complicada na minha vida, de forma geral, né? Daí comecei a desenvolver uma depressão. Daí eu lembrei da oficina, lembrei das coisas que eu fazia e tudo mais. Um dia eu tive energia bastante para ir na oficina e fazer o que eu sabia, eu já tinha aprendido a fazer, né? Comecei a fazer um Great Elm. Aquilo me deu algo para fazer, me ajudou nesse momento difícil e tudo mais. E só que na época eu não considerava que eu fazia grande coisa. Eu levo para aquilo e não achava que valia muito mais do que um balde. Bom, coisas da depressão também, né? Mas por amigos e familiares me convenceram a tirar foto das minhas peças e mostrar na internet. Depois de um tempo de relutância e tudo mais, postei lá no Orkut. Era a época do Orkut, né? Nossa. 2010. 2010. Daí teve uma recepção bastante impressionante, na verdade. Eu achei meio estranho até o pessoal achar tão grande coisa naquilo, né? Bom, de novo, né? Coisas de depressão. Daí, mais tarde, as pessoas começaram a ficar tão interessadas que chegaram a querer pagar por aquilo. Claro, eu não fazia ideia de quanto pagar, mas, bom, já que é algo que eu sei fazer, eu gosto de fazer e ainda dá para ganhar alguma coisinha, né? Eu inventei ali um preço, claro, bem baixo, né? Porque eu não pretendia fazer daquilo uma fonte de renda nem nada e comecei a fazer. Então lá por 2010 eu comecei a fazer por encomenda, porque uma coisa foi puxando a outra e aos poucos eu fui ficando um pouquinho mais conhecido, minhas peças foram ficando conhecidas, e daí lá por 2013, uns 3 anos depois, eu fui mantendo isso. Antes disso, perdão, eu bati no microfone. Antes disso, lá por 2012, por aí, eu sofri lesão nos 2 pulsos. Que assim, o problema de você trabalhar com algo assim pesado e você não saber dosar a sua dose de trabalho e ainda ter problemas de regulação de humor, é que eventualmente você vai acabar exagerando. Foi o que aconteceu Nossa. comigo.
Tive problema no ombro direito, no cotovelo direito, inflamação nos 2 pulsos e um problema no túnel do carpo na mão direita. Nossa. Então eu fiquei sem poder ir pra oficina, o que me deixou meio tristinho. Mas aí arranjei um emprego de secretariado, coisa super simples, né? E fui, enquanto isso, eu vou estudando um pouco mais, tudo mais. E lá por 2013 voltei para a faculdade, daí quando eu comecei a voltar a fazer as encomendas. Só que eu fazia encomenda enquanto fazia faculdade, então era só tipo uma coisinha que eu fazia para ganhar algum dinheiro, porque as pessoas queriam, e tendo demanda, eu fui suprindo demanda, né? Mas de novo, eu não sabia quanto cobrar, não tinha nada certo, assim, não tinha nada posto no papel. Daí no final, terminei a faculdade, 2014, daí eu pensei, ok, vou dar um tempinho agora, porque a faculdade foi bastante desgastante, né? Vou dar um tempinho agora, voltar para a oficina, pegar todas as encomendas que o pessoal deixou comigo, que eu tive que parar até por causa da faculdade e tudo mais. E foi quando começou o HMB no Brasil. Não oficialmente, né, ainda. Foi então, final de 2014, início de 2015. Então um monte de gente começou a me procurar e para exatamente aquilo que eu queria, para armaduras que seriam usadas de fato. Antes daquilo eram só coisas tipo capacetes, eram sempre elmos. Elmos, eventualmente algumas ombreiras, assim, para o pessoal que era ou curioso ou praticava recreacionismo viking, essas coisas. E bolsas de escudo, né. Daí surgiu o HMB, eu fiquei muito feliz, que era para que as armaduras seriam testadas de fato, iam ser usadas para fazer, e eu poderia fazer outras coisas além de elmos e bostas. Mas aí passei a trabalhar nisso quase tempo integral, só que nada muito disciplinado. Aos poucos, ao longo de 2014 é que eu fui, vamos dizer, me profissionalizando. Primeiro me convenci de que isso era uma profissão viável. As pessoas em volta de mim tiveram algum trabalho nisso, mas eu agradeço muito o esforço delas. E também existe uma transição. Quando você transforma um hobby em profissão, existe uma transição que é bem complicada. Muitas pessoas vão saber do que eu estou falando e muitas vão descobrir ainda do que eu estou falando se eventualmente fizerem isso, né? Mas aquela coisa, você não vai mais estar fazendo aquilo quando você está afim de fazer. Você vai ter que fazer aquilo, inclusive nos dias que não está afim de fazer. Então você vai ter que pôr um horário, uma disciplina, um método, você vai ter que cuidar do teu balanço financeiro, da logística, fazer todo um trabalho administrativo, um trabalho de secretariado para organizar as encomendas e conversar com os clientes. É muita coisa para você realmente fazer disso uma profissão, mas é o que me permite dizer que eu sou um armadureiro profissional, além de psicólogo. Eu me alonguei um pouquinho, mas é porque é que eu gosto de contar essa história. Até porque eu considero assim que eu gosto de encorajar as pessoas, né? Eu não tenho como decidir por elas, né? Tipo, não, transforme seu hobby em profissão, nem sempre dá certo. Mas de tentarem, né? De se esforçarem e mostrar que, bom, dá certo, dá trabalho. Mas dá certo. Imagina o trabalho, porque você pegar uma chapa de uns 2 milímetros para dobrar, fazer curva e aqueles detalhes que eu vi na sua armadura que você fez, aquela verde para... Ah, sim. Nossa, aquela armadura eu achei fantástico. O trabalho que você fez com Juliana Armadura e a árvore Yggdrasil, muito bom. Pois é, e essa Yggdrasil, ela é o meu símbolo, né? Desde a época que eu queria fazer o meu grupo de swordplay aqui, eu fiz esse símbolo numa xilografia. Porque eu pensei assim, eu gosto de cultura celta, eu vou pegar a árvore da vida. E sou paranaense, então vou misturar a árvore da vida com uma araucária, né? Daí, eu gosto de Senhor dos Anéis, claro, a parte de fantasy não tá mais tão presente, mas daí eu peguei, vou pegar a árvore de Gondor também, pus todas essas influências ali e fiz o meu símbolo. E a parte muito legal dessa coraça que eu fiz é que a cliente pediu, não foi porque eu quis pôr o meu símbolo ali bem no centro da coraça, ela pediu que eu fizesse isso, eu me senti muito lisonjeado.
Então, sobre dobrar a chapa, moldar a chapa e tudo mais. E, claro, antes disso, escolher a espessura correta da chapa para a área da armadura que você vai estar fazendo e para a utilidade que aquela armadura vai ter. É muito longo o assunto. Eu posso falar Nossa. sobre martelos diferentes, estacas diferentes. Uma coisa que eu costumo dizer que é uma curiosidade até é que, tipo, geralmente a gente pensa na forja é trindade. Forja, é, forja, bigorna, martelo. É, Mas nas armaduras é um pouco diferente. A forja, ainda que seja um bom método de esquentar o metal, para as armaduras não é tão eficiente por causa da espessura do metal. Enquanto você, para fazer uma faca que tem uns 5 milímetros de espessura, uma forja é mais adequado, trabalhar com 2 milímetros, 1 milímetro e meio, 1 milímetro de aço, uma forja é muito agressiva e é muito difícil de controlar. Então a gente usa o maçarico. É um pouco moderno, mas é tão mais fácil. então, desculpa te Claro que interromper. Nos vídeos do YouTube que eu vejo os armadureiros fazendo as peças, eles nunca usam forja, sempre um maçarico para esquentar isso. uma área e começar a trabalhar. Isso é uma facilidade moderna. Não quer dizer que não dê pra gente fazer armadura na forja. Só que é tão mais fácil, tão menos custoso, tão menos sujo e tão menos cheio de fumos e esquentando o seu lugar exageradamente para uma atividade que já é pesada, que é tão mais fácil usar o maçarico. Isso quando você trabalha quente. Nem sempre para fazer armadura você precisa trabalhar quente. Essa é outra coisa também. O metal, dependendo de como você trabalha, principalmente na espessura de uma chapa para fazer uma armadura, você não precisa trabalhar a quente. E também a bigorna sequer é necessária. Tudo você precisa de algumas superfícies rígidas. Então, as principais figuras não é nem a bigorna e o martelo, mas são muitos martelos e muitas estacas. Estacas é tipo mini bigornas de várias formas diferentes que daí você fixa em algum lugar para usar aquela superfície, várias superfícies diferentes para você conseguir o efeito que você quer usando vários martelos diferentes. Eu, por exemplo, devo ter uns. Eu não contei meus martelos, mas devo ter uns 15 martelos diferentes. Cada um. Nenhum deles está como veio da fábrica. Quando vem da fábrica. Né? Todos eles eu modifico. As faces para serem ou mais arredondados ou mais quadrados. Tem formas diferentes e graus de polimento diferentes também, porque é aí que a textura passa para o metal. Mas todos esses são muitos detalhes assim com relação a como trabalhar o aço que eu poderia me alongar muito. Falar sobre esticar o aço, comprimir o aço, fazer dishing, raising, todas as técnicas assim. E não sei se é o foco da coisa, né? Isso Não, aqui não é o é difícil. foco. O foco é mais a história, porque como Isso. professor de história, o canal assim mais voltado para esse lance, aí o foco seria história. Só que eu gostaria de falar para o pessoal que for escutar que o Juliano fez um trabalho no martelo. Você desenhou o martelo, a face do martelo toda, não foi? A lateral? Sim, sim. Esse é um trabalho que eu estou fazendo recentemente de gravação no metal. É uma técnica que eu estou atrás há anos. Eu finalmente peguei a manha da coisa. Né? Isso principalmente porque eu fiz um curso de joalheria também. Sou joalheiro também. Eu fiz um curso de joalheria e nunca. E o pessoal é muito difícil de te ensinar alguma coisa. O pessoal é muito ciumento com as técnicas dele, então eles não queriam ensinar gravação em aço para mim. Então eu tive que ir atrás. E demorou. Mas essa é uma técnica muito presente, não só atualmente, não só na Renascimento, que foi muito presente, mas também nas armaduras do século XVI você vê. Então é uma. Enfim, é uma outra técnica de aprimoramento das peças. Você tem a peça funcional ali. Ok, como deixar isso mais bonito, mais cheio de frufru pro nobre que eu vou armar, ou para o Exato. meu cliente, agradar o meu cliente, pôr um pouquinho mais de valor naquela peça dele. Bom, tem essa opção. Tem também polimento, tem enegrecimento, tem esverdeamento, tem azulamento, tem todos os acabamentos, tem detalhes em latão, um monte de coisa assim, mas gravação em aço é um deles. Para o pessoal que não sabe, na Idade Média, as armaduras eram todas trabalhadas, principalmente se o nobre fosse muito rico. É a marca registrada do armeiro, é onde ele mostra e coloca a assinatura dele. E esse trabalho que você está E fazendo é muito bom. isso.
cada armeiro você pode ver pelo estilo. Aos poucos, à medida que você vai estudando, você vai percebendo de qual oficina da Idade Média veio, sob supervisão de qual mestre, só pelos estilos, pelo estilo da peça, pelos detalhes da peça, pelos cuidados que se tem em certos detalhes. É muito fascinante assim, você começar a realmente ficar, digamos assim, próximo e pessoal da produção antiga. Você se sente próximo porque é um colega de profissão, por assim dizer, né? Por assim dizer, não, é um colega de profissão, em outra época, com outros recursos e tudo mais. E outra curiosidade muito interessante é que à medida que você vai se conhecendo as técnicas de armadura, à medida que você vai se construindo o seu arsenal de ferramentas, mais sua oficina vai se parecendo com uma da antiguidade. Mais você vai ter ferramentas parecidas com a deles, mais você vai ter martelos muito semelhantes ou iguais aos que eles tinham, estacas semelhantes ou iguais a que eles tinham, vários pequenos detalhes assim, e também você começa a ficar com a oficina atulhada de peças inacabadas, como na época tinha também. Aproveitando esse ponto histórico que você falou, eu vou para a segunda pergunta. Quais são as regras do HMB para a produção de armaduras? Como é feito o reconhecimento do trabalho do ferreiro ou armeiro? Então, o HMB tem regras muito estabelecidas, porque eles têm HMBIA, que é a Associação Internacional que cuida do Conselho de Autenticidade. Então, primeiro, eles têm regras para proteção. Isso é, existem áreas que precisam ser protegidas. Daí eles têm regras para a autenticidade do conjunto. O conjunto precisa seguir uma época e lugar específico, com nenhuma das peças separadas há mais de 50 anos uma da outra. E você precisa ter registro histórico que prove a existência daquela peça que você vai estar usando. Com algumas poucas exceções que eles foram fazendo ao longo dos anos, exatamente para segurança. Então eles põem segurança em primeiro lugar, mas de resto tudo tem que ser o mais autêntico possível. No HMB as coisas mudam um pouquinho, na natureza das peças, né? Elas começaram a ficar mais e mais e mais especializadas pro combate do esporte do HMB do que antes eram pro combate pro campo de guerra, né? Antes a principal preocupação era a penetração dos golpes. Então tinha uma grande área coberta, mas o aço era fino, muito, muito fino relativo com o do HMB. No HMB, a principal preocupação é o impacto, trauma interno por impacto, ossos quebrados, hematomas e tudo mais. Então os gambersons, que são a roupa cochoada que se usa por baixo da armadura, ficaram muito grossos, muito duros, em comparação com os históricos, né? Para absorver esse impacto. E a armadura ficou mais grossa também. E passou-se até a dispensar aços semelhantes aos da época, que eram aços de baixo carbono, a dar prioridade para aços de alto carbono ou de ligas semelhantes que dê para enrijecer com tratamento térmico. Na época eles até tentavam, mas eles não conseguiam enrijecer com tratamento térmico por causa do teor de carbono. Bom, mas isso é uma observação técnica. Ou até 2 anos atrás, só era permitido o uso de titânio por razões médicas. Agora, por razões de segurança, o pessoal começou a admitir o uso de titânio. Então, você vai ver pessoas de armaduras, só que armaduras idênticas às da época, só que de titânio. Então a coisa começa a ficar um pouquinho diferente, e quem manda nas regras é a HMBIA, que é essa instituição que regula o Conselho de Autenticidade para decidir o que pode e o que não pode participar dos torneios da HMB. Que a HMB ele não é só uma modalidade, ele é tipo uma modalidade muito específica, com suas associações reconhecidas internacionalmente. Por isso que eu disse lá atrás que o HMB no final de 2014, início de 2015, começou a bombar aqui no Brasil, só que não oficialmente. Não oficialmente, porque aqui no Brasil os clubes, associações que praticavam HMB não eram reconhecidos internacionalmente por não ter sido feito por não terem os requisitos da Associação Internacional. Este ano, 2016, passou a ser reconhecido internacionalmente, temos a Associação Brasileira, da HMB e tudo mais. Então, mais do que não só uma modalidade de esporte, é uma instituição isso.
Então tem que seguir as regras da instituição. Só que a Game Bay não é a única, nem a única modalidade, nem a única forma de torneios de combate medieval. Tem muitos diferentes. Antes, eu era bem mais influenciado pelas regras da SCA, a Society of Creative Anachronism, que tinham regras de combate diferentes. No lugar de ser bater até cair, como no Buhurt, eles lidavam com um sistema de pontos e de áreas onde você é acertado. E tinham regras como, por exemplo, se é acertado no braço, você deixa de usar aquele braço, se é acertado na perna, você se ajoelha, e a morte e a morte se você é acertado na cabeça ou no tronco. Então, tipo, você não precisava ficar surrando o cara até ele cair. Então as armaduras podiam ser um pouquinho mais leves, podem ser um pouquinho mais leves. A SCA é muito grande, só que ela é bem diferente. A regra para a autenticidade das armaduras é bem mais frouxa. Você pode se equipar com algo menos fiel à história, desde que você esteja seguro, né? Então, e também tem modalidades que se dedicam mais ao estudo das artes marciais europeias medievais. Então eles recriam, independente de regras esportivas, não existe regra esportiva, é um estudo e treino das técnicas marciais. Então as armaduras são exatamente iguais, o gambeson, o jaquetão acolchoado é exatamente igual, as técnicas para recriar o mais fielmente possível as condições da época, independente de segurança quanto a regras de combate e tudo mais, para estudar realmente como que eram as artes marciais da época. Por isso também, bom, fora justas, né, mas já chegando ao ponto, por isso que sempre pergunto para o que a pessoa vai usar a armadura, quando a pessoa quer uma armadura, quando ela pede uma armadura para mim. Porque dependendo do uso que a pessoa vai fazer, modelos são mudados, os detalhes do modelo são mudados, a espessura do aço é mudada, as medidas são mudadas. Então acaba sendo algo altamente especializado. Não basta só eu saber fazer aquela peça, eu tenho que saber fazer aquela peça para aquela modalidade e para o que o cliente quer. E sobre o reconhecimento do trabalho, é mais isso, você conseguir fazer a peça com sucesso, uma peça de qualidade, que tenha uma resistência mínima, fidelidade histórica em seu material, sua construção, sua mecânica, sua utilidade. Ela ser útil para o que ela para a modalidade para a qual ela foi feita, e balanceando conforto, proteção, visibilidade, respiração e mobilidade da pessoa. Então são muitas coisas que podem fazer com que um armadureiro seja considerado, ok, você fez um bom trabalho, ou tipo, não, falta aqui ou ali, ou então, ei, você não é um armadureiro. Então não tem uma linha assim, tipo, tem pessoas que conseguem fazer perfeitamente assim, as melhores armaduras para Game B. O pessoal vai lá, faz de titânio. Eu não posso fazer de titânio. Mas daí tem o pessoal que faz para SCA, que pega uns motivos fantasiosos e tudo mais e joga ali no meio, são bastante criativos e tudo mais, que não serve para Game B. Então tem, assim, nichos, muitos nichos também. Assim como quando a gente vai se aprofundando em qualquer assunto, qualquer prática, ela vai ficando complexa e e as ramificações vão ficando cada vez mais claras e você acaba ficando surpreso sobre o quão fundo a coisa vai. O HMB tem uma relação muito forte com a pesquisa histórica. Como é esse trabalho de, além de produzir as peças de armadura, fazer a pesquisa para garantir a precisão histórica? Como você consegue os documentos visuais ou escritos para pesquisa? Essa parte final da pergunta é a parte do historiador aqui. Como conseguir a fonte? Certo. Então, provavelmente de uma forma muito semelhante à dos historiadores. A resposta curta é internet e livros e artigos. A resposta longa é que isso vai junto com todo o resto do trabalho de armaduraria. Praticamente não existe trabalho de armaduraria se você não sabe o que é uma armadura e para que ela serve e como ela era feita. E também você vai entendendo como ela era feita, para que ela servia, muitos detalhes, e você vai ganhando muitas dúvidas à medida que você vai fazendo as armaduras. Então são coisas que andam juntas sempre.
por exemplo, você vai fazendo uma peça de armadura, daí você não entende como ou por que aquela peça de armadura tem aquele formato, ou como ela era feita. Daí você vai pesquisar, você descobre como ela era feita. Daí você percebe o porquê que ela era feita daquele jeito específico, daí você aplica porque é muito mais fácil. Ou porque é muito mais eficiente, ou é muito mais seguro. E daí você aprende mais e mais e mais do porquê que elas eram daquele formato, daquele jeito. Então, existe uma tendência bastante segura na medida que a pessoa vai estudando armaduras e peças históricas. A princípio, principalmente nós que gostamos muito de RPG, de videogame e tudo mais, a gente adora aquelas armaduras fantasiosas, cheias de espinhos e placas que não fazem sentido e penduradas, e que elas são muito bonitas, elas causam um impacto, um choque, assim, porque é que elas pegam a essência de certas impressões dentro de nossa cultura específica que elas querem passar e jogam tudo naquela armadura. E a gente gosta disso. Eu não deixei de gostar disso. Mas eu passei a ficar muito mais impressionado, passei a gostar muito mais das armaduras históricas à medida que eu fui percebendo o quanto casava numa única peça, numa única arte, a funcionalidade, a elegância, a eficiência da produção, as capacidades de produção, junto com a tecnologia metalúrgica da época e as condições socioeconômicas da época, e você vai indo muito fundo, porque aí por exemplo, você não tem armadura se você não tem aço, você não tem aço se você não tem uma economia bem estabelecida. Então você vai indo muito fundo. Então, sobre pesquisa... Então, voltando para a pergunta, né? Pesquisas, como que eu vou atrás? Existem alguns livros, internet, daí você vai vendo, daí com a experiência, com a pesquisa e tudo mais, você vai vendo quais informações fazem sentido, quais não, principalmente porque aí você vai estar tendo a sua prática ao mesmo tempo. Daí você vai conversando com outras pessoas. Perdão. E você vai trocando muita ideia, e você vai conhecendo outras pessoas que fazem a mesma coisa, que já passaram pelo que você está passando, e já tem as fontes de informação que você quer. E daí você tem a sorte de você ir encontrando em sebos, ou até podendo trazer do exterior, ou até indo para o exterior comprar livros sobre o assunto. Aqui no Brasil é muito difícil encontrar um livro bom sobre o assunto de armaduras. É um assunto estranho para cá. Por isso é que a produção é no exterior, principalmente. Principalmente não, né? Inteira. Então, você vai descobrindo esses livros, você vai pegando esses livros, você vai estudando esses livros, você vai descobrindo pessoas, você vai conversando com as pessoas, você vai descobrindo artigos, você vai lendo artigos. E você vai sempre comparando isso com a prática e com a experiência dos seus peers, seus colegas. Então, é a mesma coisa que um trabalho de pesquisa científica, que você tem a pesquisa, a formulação de hipóteses, a aplicação da hipótese, o teste da hipótese, a formulação e a aplicação de uma pesquisa prática, e você tem os resultados e você compartilha isso com as pessoas. Então, por isso que eu costumo dizer, não, mudando um pouquinho de assunto, um pouquinho o tom do assunto. As pessoas costumam pensar que você só pode ter uma arte autêntica se alguém da época sobreviveu para te ensinar. Só que atualmente as pessoas sabem tanto, com toda essa troca de informação, com tudo que a gente pôde espremer das evidências históricas das peças de museu, que a arte da armadureria está viva e muito bem. Obrigado. E peças de museu também são uma grande fonte, principal fonte, né? Nelas temos o metal que foi usado, as marcas do martelo, principalmente no verso, a história que elas contam ao longo da transferência, da sobrevivência delas, não só do primeiro usuário, como dos próximos usuários, até das coleções em que elas foram guardadas e a troca de coleções. Por exemplo, muitas armaduras, partes das armaduras não pertencem ao mesmo conjunto, as pessoas era muito comum na Renascença o pessoal ir fazendo um Frankenstein de armadura assim e vendendo como um conjunto completo. Então, muita coisa vai se descobrindo, e por mais que você pense por mais que às vezes pensemos que é muito difícil saber sobre algo,
a gente acaba descobrindo, exatamente com esse tipo de pesquisa, de troca de informação, de experimentação. Sobre a pesquisa, bom, já que eu estou falando de livros, eu vou falar de alguns principais que eu tive a sorte de pegar em alguns sebos por aí, vendo sebos pela internet e tudo mais. Esse daqui é um dos primeiros que eu consegui, é o Arms and Armor of the Medieval Knight. Aqui ele é desses livros que ele, junto com fotos e ilustrações de museu, ele dá uma explicação sobre o conhecimento atual sobre cada peça, sobre o uso delas, o porquê que elas eram assim e tudo mais. É relativamente fino para o tanto de informação que a gente quer sobre o assunto, né? Mas é o tipo de coisa que é excelente para um começo. Eu achei esse aqui, a capa não é original, né? Foi reencapada, é A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor. Que daí é mais tipo uma enciclopédia. Pouca informação sobre absolutamente toda a peça de armas e armaduras de toda a Idade Média. Até umas que até com esse livro que ficou mais claro para mim que muitas informações simplesmente não estão na internet, infelizmente. E que eu tive sorte que um familiar foi para Londres e conseguiu comprar esse daqui, que é da coleção de Wallace, European Arms and Armor, in the Wallace Collection. Esse daqui foi escrito pelo Tobias Capwell, que quem conhece, o cara é bem estrelinho, o cara é muito massa, ele tem as armaduras mais legais ever, atualmente. O cara, ele é curador e estudioso lá da coleção de Wallace, em Londres, e ele pratica justa também, profissionalmente, inclusive. E quem pratica justa tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem as melhores armaduras que existem. Vou te contar. E aqui tem a foto e a explicação das principais peças na coleção de Wallace. Isso é preciosíssimo, porque aí que você vai vendo as fotos. A única coisa melhor que foto é você tendo a peça em mãos. Só que isso é meio difícil. Então, as fotos falam muito, elas falam muita coisa que o texto não fala, principalmente à medida que você vai ganhando experiência no assunto. Você vai percebendo que, por exemplo, essa peça, ela provavelmente tem uma aba para cá, para cobrir aqui à medida que ele dobra para cá. Detalhes assim, entende? É fascinante, desculpa, eu estou me distraindo. A coisa já está bem avançada. Há décadas já que os armadureiros estão crescendo por aí, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Na Europa, eu aposto que tem gente que está há bem mais tempo do que só algumas décadas, desde os anos 60 e tudo mais. Então existem manuais para quem quer começar a fazer armaduras, mas acho que isso nos leva a uma próxima pergunta também. Mas antes, quero saber se eu respondi bem a pergunta, se eu esqueci algum detalhe. Não, você respondeu muito bem, mas muito bem. Agora eu vou para a última pergunta e depois a gente vai encerrar com você falando do seu trabalho. No mundo moderno, com ferramentas e trabalho industrial e o pensamento de produção em escala, onde é produzido muito, padronizado e barato, como que fica a produção totalmente artesanal? Ou a sua produção tem alguma coisa de industrial? Pois é um paradigma nosso atualmente de pensar que pessoas não fazem coisas, máquinas fazem coisas, pessoas fazem máquinas. Isso é verdade, mas não necessariamente, pessoas fazem coisas. E, puxa vida, como fazem. Eu acredito que isso me coloca então naquele conflito sobre você não tem medo de ser substituído por uma máquina? Ou então, o que você faz? Não seria melhor substituído por uma máquina? Por mais que seja possível isso acontecer, não seria a mesma coisa. Vamos pensar assim, você pode fazer um modelo de armadura padrão. A indústria trabalha com o que é padrão, ela dificilmente trabalha com o que é custom. Você vai encomendar um carro custom, você provavelmente vai na fábrica da Rolls-Royce apertar mãos com algumas pessoas e pagar uma nota preta. Para um trabalho que é praticamente... Os engenheiros vão ter que ser contratados para fazer o trabalho dele. Coisa assim, acaba sendo, na verdade... Eu tive um problema na comunicação, e aí... sim. E a sua imagem ficou um pouco congelada. Repete da Rolls-Royce.
Certo. Digamos assim, você quer um carro custom. Então você vai ter que ir na fábrica, por exemplo, da Rolls-Royce, apertar mãos com algumas pessoas de alto escalão de lá, pagar uma nota pretíssima para então fazer um trabalho custom, que nada mais é você contrata o designer para ele fazer seu trabalho. Ele diz obrigado e vai embora. Contrata os engenheiros para fazer seu trabalho. Todos dizem obrigado e vão embora. No final acaba sendo um trabalho artesanal. Só que com a diferença que tem muitas pessoas envolvidas e muitas máquinas envolvidas. Então, existem áreas cinzentas entre o industrial e o artesanal. Mas o que eu quero ilustrar com isso é exatamente esclarecer melhor essa separação. O que nós temos como trabalho artesanal? Uma única pessoa fazendo com pouca ajuda de máquinas para trabalho padronizado. E também o valor de cada tipo de peça. Então, primeiro, o valor custom de cada coisa e o quão única é cada peça. Façamos então um modelo de bolsa, uma Louis Vuitton, e façamos várias do mesmo tipo. Daí você pode ter máquinas para isso, apesar disso aqui, você vai, não com surpresa, Louis Vuitton é uma marca famosa por fazer à mão suas peças. Isso traz outro valor para o trabalho artesanal, que é tipo, o trabalho humano braçal naquilo. Eu acho que eu estou me alongando demais nas ilustrações já. Vamos voltar direto para o eixo da coisa. Ok, no mundo de trabalhos industriais, de produção industrial, como fica o trabalho artesanal? Fica bem, obrigado, por causa que assim, existem coisas que vamos supor dessa forma, existem demandas do mercado que máquinas não podem saciar. E que muitas pessoas podem surpreender até os especialistas os melhores especialistas de mercado quanto a suprir demandas. Ou quantas indústrias de moldagem de metal você já viu que já pensou, sequer cogitou a ideia de fazer uma armadura? E mesmo se cogitassem, mesmo se fizessem, seria algo completamente diferente. Não seria algo custom, o que é complicado para armaduras, porque precisa ser sob medida. Eles provavelmente não teriam um armadureiro trabalhando com eles para servir de fonte de informação sobre como elas deveriam funcionar ou sobre como elas deveriam ser. Inclusive, existem muitas indústrias dessas por aí, mas os seus produtos são muito pouco valorizados e geralmente são fonte de piadas. E onde que fica então o artesão no meio desse mundo industrial? Onde sempre esteve, na oficina. A diferença é o mercado. E o paradigma das pessoas. Aquela coisa. Você vai esperar que máquinas façam coisas e pessoas façam máquinas. Você encontra uma pessoa que faz coisas, você fica impressionado. Ou pelo menos, assim, aquela pessoa pode fazer exatamente aquilo que você quer. Você não vai depender de repente aparecer na sua revista, no seu Facebook celular, uma propaganda de alguma indústria que teve a mesma ideia que você, foi lá e fez de um jeito que é padronizado para todo mundo. Um artesão, ele realiza sonhos. Isso é super romântico de se falar, mas assim, vem a pessoa, eu tenho o sonho de conseguir tal coisa, ok, vamos ver se esse sonho é realizável, e vamos lá e tentamos realizar o sonho. Pensa no joalheiro também. O trabalho dele, você pode dizer, não tem utilidade isso, para que o mundo moderno vai se importar com joias, principalmente quando podemos ter máquinas que fazem joias ou linhas de produção que fazem joias muito mais baratas. Várias coisas já devem estar vindo na sua cabeça, né? Sobre por que alguém ia querer uma joia feita sob encomenda, ou especial, ou única, feita por um único artesão do início ao fim. Um artesão que sabe que faz aquilo por profissão e tem a sua vida dedicada àquilo. E sua assinatura na peça. Então, eu não sei se eu consegui ilustrar direito o lugar do artesão no mundo moderno, ou, em outras palavras, no mundo das máquinas e de pessoas que fazem máquinas. Só para falar uma coisa que me veio à cabeça. Durante muito tempo, na verdade, durante todo o período da história humana, o trabalho artesanal foi a regra e não a exceção. Era do trabalho artesanal que eram feitas todas as peças. Então, quando você vê um livro de história contando que tinha uma batalha onde tinha 10 mil, 20 mil, 100 mil cavaleiros ali armados,
Imagina o trabalho que os armadureiros tiveram para fazer 100 mil armaduras de cada lado do exército. E além das ferramentas e dos utensílios pessoais, pratos, talheres, tudo era feito pelo artesão. A indústria veio para... entrou num nicho porque a população aumentou, a indústria aumentou a população e foi um ciclo. Mas o artesão sempre continuou. Ele nunca deixou de existir. E é esse ponto que eu queria colocar. Agora, vamos para a parte final, que é falar sobre o... Fale um pouco do seu trabalho, você já falou bastante aqui, né? Quanto tempo leva para ficar pronta uma peça, quanto tempo leva para entregar um pedido, qual o preço médio e como entrar em contato com você. Certo, bastante coisa para falar sobre. Primeiro, quanto tempo leva? Aliás, todas essas perguntas são muito comuns e todas são difíceis de responder, exceto como entrar em contato comigo. Isso é fácil, já chego lá. Mas, por serem muito comuns, apesar de não terem uma resposta muito exata, eu já tenho alguma resposta para dar para saciar curiosidades, né? Então, quanto tempo demora? A resposta certa é depende. A resposta curta é depende. Ok, Gil, mas depende do quê? Estou sedento por uma resposta? Muito bem. Digamos assim, dependendo da minha disponibilidade de tempo e da minha habilidade em ferramentas atuais, peça X vou demorar tanto tempo. Vou pegar um exemplo. O Elmo Viking. Esse daqui. Eu comecei precisando de 3 meses para fazer um. Agora eu demoro cerca de 1 semana para fazer um, acho. E está diminuindo à medida que eu vou melhorando. Vai chegar num ponto que eu não vou conseguir diminuir esse tempo necessário. Mas, esse é o tempo para esse modelo. E eu tenho para esse modelo nessas especificações. Você lembra que eu falei sobre detalhes como gravar as peças, enfeitar elas, cobrir de detalhes em latão e tudo mais? Então, dá para fazer esse mesmo elmo em 20 anos. Basta eu entupir do maior número de carinhos e de frescurinhas que eu conseguir. Então, tipo, tem um tempo mínimo e tem o tempo que o cliente conseguir pagar por. Então, só que assim, o tempo mínimo é para um modelo específico num nível de qualidade mínima também, né? Eu não vou pegar uma chapa, dobrar ela e assim, digo assim, põe na cabeça, isso está seu elmo. Também não dá, né? Então, depende do modelo, depende da peça, depende dos detalhes da peça, depende de quantos carinhos você quer nela e depende de muitos detalhes. Então, por exemplo, aquela couraça que você falou, aquela couraça verde, só a couraça, só a parte do tronco. Demorei uns 2 meses e meio, eu acho, para fazer. Nossa. Foi minha segunda também. Depois eu fiz um protótipo para saber como é que a coisa funcionava, joguei fora e fiz aquela. Acho que não preciso dizer que por hora trabalhada eu ganhei bastante pouco, mas foi a minha primeira vez. Então, 2 meses e meio, mas ficou caprichado, não ficou? Se eu for fazer uma de novo, talvez eu leve menos tempo, mas talvez você queira de outro modelo. Agora, uma pergunta super comum que vem logo depois dessa. Ok, mas e um conjunto completo? Quanto que demora a fazer? Daí eu tenho aquela pausa e a pessoa pergunta, no mínimo assim. Ok, no mínimo assim. Aquela coisa, depende do nível mínimo de qualidade que você quer. Não vai pegar uma peça, dobrar assim, põe na cabeça, põe no ombro, tudo mais. Então depende de cada artesão, do nível mínimo de cada artesão, tudo mais. Eu sou perfeccionista, eu não consigo fazer algo muito mal feito, ou se eu faço, eu sofro muito com isso. Então, tipo, eu tenho uma resposta preparada. Pode não ser muito fiel à realidade futura, caso isso venha acontecer, mas um conjunto super simples demoraria pelo menos uns 4 meses para fazer. Mas talvez eu me surpreenda, faça em menos tempo. Quanto aos valores, de novo, tem resposta curta, depende.
Daí tem a resposta que é um pouco mais longa, mas que talvez chegue mais perto a saciar a dúvida. Que é, ok, assim como o tempo, para algumas peças, dependendo do seu modelo e carinhos, tem um valor mínimo, daí quanto mais carinhos, quanto mais detalhes, quanto mais trabalho eu vou pondo naquilo, vai subindo o preço, claro, né? Porque eu vou gastando mais tempo. E eu preciso pagar minhas coisas e ter custo de vida e tudo mais, né? Feliz ou infelizmente, o artesão ainda precisa viver. Né? Então, tipo, ok. Eu vou dar um exemplo. Esse Elmo Viking, tô cobrando R$ 700. Só que eu também não gosto de falar de preço, porque assim como o mercado geral do Brasil e tudo mais, o real muda de valor e o valor das peças também muda com a procura delas. Se de repente não simplesmente, sei lá, acontece alguma coisa, um bug na Matrix assim, que esse é o único Elmo que existe e não pode ser feito outro. Provavelmente eu tô exagerando, eu sei, uma situação não, eu sei, porque absurda. Quem for ver esse vídeo daqui a, sei lá, 5 anos, Isso, esse daqui preço 5 já anos. não vai valer mais nada. Não. Vai ser completamente outro. Daqui a alguns meses pode ser outro, eu não sei. Porque além de que o real muda, o meu preço também muda. Porque é que eu geralmente não faço ideia de quanto tempo eu gasto nas minhas peças. Isso tem sido um trabalho bastante longo de realmente avaliar quanto tempo que eu gasto em cada peça. E isso é essencial para definir um preço. E tem o preço do mercado. Quanto que o mercado atual ou os clientes potenciais estão dispostos a pagar em uma peça assim? Isso é difícil, mais difícil ainda, mas às vezes, enfim, como costuma se dizer, o trabalho mais difícil do artesão é dar um preço para peça, que é difícil, meu Deus do céu. Não é nem dobrar o metal, não é nem procurar, nem achar as ferramentas, é dar um preço. Então, por isso também eu não gosto muito de falar preço. Mas as pessoas vêm assim, me chacoalhando pela gola e dizendo, mas quanto que é? Mais ou menos assim, por mínimo. Ok, eu te dou um exemplo. Um exemplo atual, hoje, esse Elmo, R$ 700. Só que, ok, aquela couraça super bonita e tal, quanto que você vai fazer de novo? Aí é difícil, vamos ter que conversar um pouquinho mais. Sei lá, mas eu também me preparei um pouquinho pra essa pergunta. Tipo, ok, qual é que é a peça mais barata que você faz? De armadura, geralmente, dificilmente eu cobro menos que R$ 300. Nas peças mais simples, tipo um par de caneleiras simples assim, só a parte da frente delas, por exemplo. Ou um par de coxas super simples, aquelas que só dobra o metal, põe uma proteção ali em volta e atrás da coxa e os lugares para amarrar e as cintas para prender. Tá ótimo assim. Você consegue usar, você vai estar seguro no seu Buhurt, no HMB, no SCR, tudo mais. Isso aqui é super simples. E como eu disse, começa simples e vai complicando. Que outra coisa que você me falou? Cortando, porque eu lembro de uma foto que você postou no seu Facebook falando assim, motivo de eu insistir em colocar a parte de trás é uma espada acertando a parte de trás da coxa da pessoa. Sim, é muito comum o pessoal atrás da coxa da pessoa, porque é onde tem, porque a pessoa tenta pegar ao redor da proteção. Então, tipo, por mais que a pessoa venha, não, faz um pouco mais barato pra mim, dispensa essa proteção do lado e de trás da coxa, eu digo, não, você vai acabar se ferrando e a culpa ainda vai ser... Tá, a culpa não vai ser minha, mas ainda assim, eu me importo com meus clientes, eu não quero que eles se machuquem. Então, eu insisto em, ok, por mais que pudesse fazer mais barato um par de coxas, se eu não colocasse essa proteção, eu não ofereço isso. Porque é uma péssima ideia. Desculpe estar mandando assim, parece que eu estou mandando em cima do cliente, né? Mas acho que é um motivo análogo a que os carros não vêm sem cintos de segurança. Assim, eu recomendo para quem não viu os vídeos de Buhurt que foi colocado no canal Sala de Guerra, que é do meu colega Bruno Escaramuz, ver os vídeos e vocês vão entender o porquê da proteção e do excesso de proteção. Isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu vou colocar os links de contato com você na descrição desse vídeo. Isso. Mais uma palavra final? Assim,
Bom, a parte da sua última pergunta é como entrar em contato comigo, mas É. você vai colocar o link, então. Tem meu e-mail, tem a página do Facebook, fala comigo, sou bem ativo lá e se eu demorar um pouquinho para entrar em contato com você, perdão, provavelmente eu estou ou ocupado ou viajando ou sei lá, qualquer coisa. E também queria chegar na parte sobre, eu até mencionei isso, sobre quando a pessoa quer começar a fazer armaduras. Ah, O que ela faz? Como é que ela faz? Bom, primeiro, é aconselhável aprender inglês. Não conseguindo isso, entre em contato com as pessoas que fazem isso e vá procurando na internet que você conseguir, porque aí que boa parte do. Praticamente todo a fonte de informação está em inglês, ou com pessoas que falam inglês. Agora, você sabe inglês, procure este livrinho daqui, ele é de graça em PDF pela internet, você vai encontrar Basic Armoring, eu a baixei esse livro. Practical. Ah, baixou? Então, Baixei. ele é bem conhecido, porque ele é super simples, ensina o básico do básico do básico para o pessoal começar a fazer armaduras. Daí, à medida que você for ficando bom e tudo mais, você vai procurar, eu não tenho ele aqui, que é um livro, de fato, você até pode achar o PDF, mas na verdade é um livro que se compra por aí, isso aqui só tem na Europa e para vir para cá é muito caro, que é o Techniques of Medieval Armor Reproduction, ou Techniques of Medieval Armor, que ensina em detalhes, com muita riqueza de informação, sobre armaduras do final do século XIV, pelo Brian Price. E se você for desses que gosta muito, muito, muito da coisa, se você for um nerd, assim, que nem eu, você vai procurar também o Iron Documents, que é uma tese de doutorado do Matthias Gohl, que ele fez uma pesquisa sobre a estrutura e sobre armaduras de forma geral. Só que ele pegou, fotografou várias armaduras, ele mesmo foi lá no museu, mexeu na peça e tudo mais, fotografou por dentro e por fora, e mediu a espessura das peças e fez várias observações sobre a tecnologia da época e tudo mais. Enfim, essas são as fontes de informação principais, afora, claro, a internet de forma geral, museus e tudo mais. Infelizmente no Brasil não temos museu que trata dessa coisa, mas caso você tenha sorte bastante, e no museu, assim, seja em Londres, nos Estados Unidos ou em outros lugares da Europa, vá. E também outros armadureiros. Procure, eu frequento bastante o United League of Armorers, converse com outros armadureiros, procure eles, a maioria deles vai ficar muito feliz em poder te ajudar, só, claro, dependendo da pessoa, está muito ocupada. Mas converse com quem mais faz. E converse comigo também. Eu gosto de poder ajudar quem tá começando, eu gostaria de mais colegas de ofício. Ok, acho que é isso. Muito obrigado, Juliano. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado à audiência por. Assim, foi fantástico essa entrevista. Foi uma Foi aula muito bom. fantástica. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.